Fala aí galera, estamos aqui no nosso segundo vídeo e hoje nós vamos mexer um bocado mais com o nosso Tabulai. Então vamos lá. Nosso Tabulai estando aberto, né, ele geralmente não vem assim, né, eu deixei assim de propósito, com essa tela cinza aqui no meio. Com essa tela cinza quer dizer que só está o programa aberto, não tem nenhum arquivo novo criado. E é isso que nós podemos fazer já. Se eu chegar aqui em arquivo, novo arquivo, ele me dá uma janela em branco, já maximizada, né, para eu trabalhar no nosso espaço aqui. O que pode acontecer é você ver esses três botões aqui do lado. Esse botão menor, esse do meio, esse aqui. Esse aqui é o fechar, né? Esse aqui é para você maximizar ou minimizar o seu arquivo. Esse minimizar aqui, ele minimiza, só que ele bota... Eu vou mudar a câmera aqui para vocês verem, né? O que vai acontecer? Eu minimizando ele, ele vem aqui para o canto. Ó. Então, você poderia, teoricamente, pegar e abrir um novo arquivo. Minimizando também, ficariam os dois arquivos aqui. Você não precisa abrir o programa duas vezes para poder criar dois arquivos diferentes. Você pode estar trabalhando com os dois arquivos simultaneamente, né? Você pode chegar cima para baixo, para o lado, né? Eu vou fechar esse segundo arquivo aqui porque nós não vamos utilizá-lo. Aí o primeiro arquivo é só dar um clique nele, ele volta para o seu tamanho normal, certo? Então vamos lá. Vamos aprender agora a mexer um bocado com a nossa barra lateral, né? Que vai ser muito importante. Os conceitos mais importantes estão aqui nessa barra lateral, né? Mas não todos as suas possibilidades estão nessa barra lateral. Tem muita coisa além aqui no nosso Tabulai. Então, olha só. Os menus, essa barra lateral aqui, ela é criada, né, por vários botõezinhos. Cada botãozinho desse, se você clicar, ele vai abrir várias opções embaixo para cada um desses botões. Ou seja, esse aqui de criar botão, criar ponto, né, perdão, você tem várias opções de como criar um ponto, né? Aqui, criar reta, você tem várias opções de reta. Aqui, criar círculo, criar locus, depois vocês vão saber o que é criar locus, lugar geométrico. Aqui, você trabalha com vetores, né? Pessoal da física, muito bom. E aqui, reflexão, né? Você criar uma reflexão como se fosse um espelho, criar simetrias, né? Por aí vai. Então, no nosso criar ponto, o que a gente vai estar vendo aqui? Primeiro é o criar um ponto livre. Você clica aqui e você vai criar um ponto onde você bem entender. Ó, um ponto aqui. Pontos livres, né? O nome já diz, eles não têm nada em comum. Um hábito bom de vocês criarem é sempre que você clicar, fizer alguma tarefa, você clica nesse botão vermelho aqui. E tá vendo? Ele tira e você tá pronto para fazer uma outra ação, ó. Se eu clicar aqui, ó, não tô mais criando pontos nenhum. A mão tá livre, né? Agora, se eu clicar aqui e depois quiser selecionar outra coisa, né, pode dar errado. Então, ó, botões livres. Esse aqui é criar um ponto sobre um objeto, ou seja, a gente precisa então primeiro aprender a criar um objeto. Esse aqui vai ser criar um ponto dentro de uma circunferência. O ponto ele fica preso na circunferência. Ele pode andar por toda a área interior, mas ele anda até a circunferência. Ele não vai sair daquela circunferência. Esse aqui é para criar ponto de interseção entre duas retas ou dois objetos, né, entre uma reta e um círculo. Esse aqui é para criar um ponto médio. Isso aqui já dá para mostrar agora. Por exemplo, criar um ponto médio. Eu vou criar um ponto médio entre esse primeiro ponto aqui. Então, eu seleciono ele, seleciono o primeiro ponto. E agora eu vou escolher um segundo ponto, tá vendo? Conforme eu vou andando, eu posso criar um ponto novo ainda, né? Criei aqui um ponto novo. Ou então, clicando nele de novo, posso criar um ponto médio entre esse e esse daqui. Ou seja, esse ponto em vermelho aqui já representa o ponto que é médio, ou seja, o ponto intermediário entre aqueles dois que eu escolhi.
Esse aqui é o ponto médio de um segmento, que nós vamos mostrar. Primeiro nós vamos criar um segmento. Esse aqui é dividir um segmento fixo em várias partes, dividir em 2, 3, 4, 5 partes, quantas partes vocês quiserem. Então, vamos ver como criar retas, né? Criar uma reta, se eu não clicar em nada, o que eu estou fazendo? Cliquei em um ponto e vou clicar em outro ponto, ou seja, é o famoso teorema. Por 2 pontos só passa uma única reta. Por que a gente chama isso de reta? Porque toda reta ela não tem início e também não tem fim, né? E só 2 pontos podem determinar essa reta. Isso aqui, criar semi-reta, é o seguinte: você clica um ponto como início e você cria um outro ponto diretor, que vai... Diretor por quê? Porque ele vai direcionar, né, para onde a sua reta vai estar apontando, para onde a sua semi-reta vai estar apontando. A gente chama de semi-reta por quê? Porque ela tem um ponto inicial, mas não tem um ponto final, né? Ao contrário da reta, que ela não tem início e não tem fim. Além disso, você pode criar também um segmento de reta. Um segmento de reta é um pedaço de reta que tem início e tem fim. Ou seja, não é uma reta nem uma semi-reta, é um segmento de reta, é uma nova definição. Esse terceiro aqui é criar uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? O próprio desenhozinho ele já está mostrando aquela linha vermelha saindo, ela é perpendicular àquele segmento criado anteriormente. Perpendicular é o que? Ela forma um ângulo de 90 graus com a outra reta. Então, se eu selecionar esse botão e selecionar ou esse segmento, ou essa reta, ou esta semi-reta, ela vai criar uma perpendicular naquele ponto. Ó. Então, eu cliquei naquele ponto, tá vendo? E eu ainda posso movimentar, para descobrir onde que eu quero botar esse ponto fixo. Tá vendo? Por mais que eu ande, ela não deixa de ficar 90 graus. Posso clicar aqui e movimentar, ó, 90 graus. E fixar uma reta ali. Com isso, nós podemos já, baseando-se nessa propriedade, a gente já pode ver como é que a gente cria, então, retângulos, né, com uma propriedade fixa, porque o retângulo ele tem 4 ângulos retos. Fazendo isso, a gente pode já programar o nosso tabular para criar um retângulo perfeito. Essa aqui é o botão criar reta paralela. Né? Uma reta paralela é como se fosse a linha do trem. Né? Elas têm a mesma inclinação, elas nunca vão se encontrar em ponto nenhum. Então, se eu clico nela e clico nesse segmento aqui, eu cliquei e ó, eu fiz uma reta paralela. Ou seja, esse segmento e essa reta, as duas têm ponto, são paralelas, não têm pontos em comum. Essa aqui, criar bissetriz. Para criar uma bissetriz, eu precisaria primeiro eu vou primeiro escolher um ponto, né? Por exemplo, escolher esse ponto. Eu vou escolher um ponto central da bissetriz, por exemplo, esse ponto aqui. E agora eu escolho um terceiro ponto. E eu criei uma bissetriz. Ou seja, eu tenho uma angulação entre esses 3 pontos aqui. E a bissetriz, ou seja, essa semi-reta, é uma reta que sai no ângulo intermediário entre as duas. Por exemplo, se eu escolher aqui esse primeiro ponto, depois eu escolho o ponto central, depois eu escolho o terceiro ponto. Ou seja, é uma reta que sai exatamente entre esses 3 pontos. E por final, né, o último botão de retas é o criar mediatriz de um segmento. Mediatriz, ela é uma reta, não tem início, não tem fim, só que ela passa pelo meio exatamente do segmento. Ou seja, isso provavelmente não funciona para uma reta. Né? Se eu tentar clicar aqui, tá vendo que não funciona, porque a reta ela não tem início, não tem fim. Agora, se eu pego e clico aqui, ela consegue encontrar um meio, e com isso, com esse meio, ela traça uma reta perpendicular passando por ali. É a chamada mediatriz. Tudo bem? Então, ó, voltando para os pontos, né, o que a gente não tinha conseguido fazer antes?
criar um ponto sobre o objeto. Agora isso já fica mais claro pra gente. Se eu clico nisso aqui, eu tenho vários objetos na tela e eu vou clicar um ponto que esteja exatamente sobre esse objeto. Ele não vai para... não consegue sair desse objeto, por exemplo. Cliquei um ponto aqui. Agora eu clico lá em cima, porque se eu tentar, eu não consigo arrastar esse ponto. Se eu der um clique para arrastar ele, o que vai acontecer? Ele vai criar um outro ponto sobre esse objeto. Então eu chego aqui no vermelho, né? Agora minha mão está livre. Agora eu pego esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Eu tento empurrar ele para o lado, mas ele não vai, porque ele é um ponto sobre o objeto, né? E posso fazer isso com vários outros. Agora, se eu quiser voltar lá para o menu, é só clicar no criar ponto e ver. Criar um ponto dentro de uma circunferência. Esse ainda não dá pra gente fazer. Agora, criar um ponto de interseção. Um ponto de interseção é um ponto de encontro. Nada mais, nada menos que um ponto de encontro. Então, se eu clico aqui, eu vejo. Seleciono, ó, tem um pontilhado através dessa reta. Só que não tem outro objeto selecionado, ou seja, não tem como criar ponto de encontro. Aqui, ó, eu consigo selecionar as duas ao mesmo tempo. Então, ele vai criar um ponto de encontro entre essas duas retas que estão selecionadas aí, ó. Clicando, ele marcou o ponto de interseção. Se eu quiser movimentar, não dá, porque ele é um ponto de interseção. Eu não posso movimentar ele para cima nem para o lado. O que pode acontecer é eu tentar movimentar uma dessas retas. Eu movimento a reta para baixo e o ponto de interseção automaticamente se move. Ó, uma hora o ponto de interseção sumiu e outra hora ele apareceu. Entre essa reta verde aqui e essa reta verde aqui, a gente conseguiu só aquele ponto de interseção, ou seja, o ponto de interseção se move conforme as retas vão se movendo, e não posso movimentar ele sozinho, não consigo. Agora, criar um ponto médio de um segmento, ou seja, eu, por exemplo, tenho aquele segmento, clico em criar um ponto médio e posso clicar aqui, ó, bem no cantinho. Não precisa ser exatamente tentar imaginar um centro. Como essa aqui a gente criou uma mediatriz, o ponto vai ser esse ponto aqui, acabar sendo esse ponto de interseção. Mas se eu clicar nesse segmento, o que ele vai acontecer? Criou um ponto exatamente no centro dele. Isso não vai funcionar para os outros, né? Porque eles não têm meio. Se ele não tem início, não tem fim, automaticamente ele não tem um meio. Esse aqui é dividir um segmento em partes. Então você clica, escolhe o segmento, eu quero esse segmento. E quero dividir em quantas partes? Você chega e digita, quero dividir em 7 partes. Então dá OK e ele dividiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas elas com o mesmo tamanho, né? Você pode tentar aqui movimentar, não dá para movimentar elas. Esse ponto aqui do meio eu apertei errado, mas também não dá para movimentar, porque ele é o ponto médio de um segmento. Agora eu vou dar uma limpada aqui na tela, porque já tem muito. Só você clicar e arrastar, depois aperta Delete, porque a tela já está começando a ficar muito suja.